Vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Não. Então vamos lá. Vamos continuar aqui o que eu estava fazendo. Então assim, ó, só para vocês entenderem essa parte aqui, ó. Então aqui eu completei, tá? Essa tabelinha aqui e aí eu quero fazer o seguinte. Então vamos fazer o que eu havia dito no final da aula anterior, que era o seguinte: eu quero saber o número de aprovados e reprovados, tá? Então como que eu posso fazer isso, tá? Como que eu posso montar isso aqui? Então vamos fazer uma função aqui, tá? Então eu venho aqui em fórmula, né? Venho aqui no mais funções para me colocar, saber números de aprovados e número de reprovados nesta turma aqui, tá? Beleza? Então eu vou escrever aqui, ó, inicialmente, aprovado, tá? E eu vou escrever reprovado. Para mim saber um número de aprovados e um número de reprovados em cada turma aqui. Então eu venho para a fórmula, mais funções. Vamos escolher aqui. Então, eu vou utilizar o conte-se. Eu vou utilizar esta função de contar se uma determinada atribuição for dada, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu venho aqui, seleciono a minha função e eu venho para o seguinte. E aí, só um esclarecimento do seguinte. Se você tem dúvida sobre essas funções, o que você pode fazer? Bem, cada parte aqui de uma função, ele vem um pequeno explicativo. E aí, se ainda você tem dúvida, você pode vir aqui na função, ó, ajuda sobre esta função. Quando você seleciona esse tópico aqui, o que acontece? Ele vai te dar um explicativo sobre esta função e um exemplo, tá? Ele vem aqui, ó, vou selecionar aqui para vocês verem. Então, ele abre uma janela, que é uma ajuda do Excel, ele dá o descritivo daquela função, e aí, mais abaixo, ele vem com um exemplo, tá? Ele vem com exemplos, para que a pessoa possa entender melhor. Então, se você está tentando executar uma função e está com dúvida, você pode vir aqui na relação de ajuda sobre essa função. Ele vai abrir uma outra janela, e aí, abrindo esta outra janela, você vai identificar essa relação aqui da função, tá? Beleza? Então, aqui, como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o seguinte aqui, ó. Vou pegar meu intervalo. Qual é o intervalo que eu tenho que trabalhar? É esse aqui, ó, que é o resultado final, onde aparece aprovado e reprovado, tá? Seleciono aqui, ó, e venho nesse botão vermelho aqui. E qual é o critério? Bem, aí você pode fazer o seguinte, ou você escreve aqui aprovado ou reprovado, tá? Aprovado ou reprovado, ou você simplesmente seleciona nesse ponto aqui, ó, e vem e seleciona aqui, tá? Selecionando aqui, o que acontece? Você está linkando para não ter nenhum tipo de erro de texto, tá? Beleza? Então, eu venho aqui e coloco. Vejam que se o resultado for correto, aparece já o número aqui. Então, veja, eu vou colocar aqui, ó. Ok, beleza.
Então, a minha função já está pronta, já está executada. Então, veja, ele contou quantas pessoas foram aprovadas e reprovadas. Tá certo? Beleza? Aí eu quero executar outra função que é reprovado. Então, veja, eu posso executar a mesma coisa que eu fiz para o aprovado, ou eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ele vai colar. Só que eu tenho que tomar cuidado o seguinte, se eu fizer isso, veja um detalhe aqui nesta parte aqui, ó, para quem está podendo enxergar aí, tá? Então, o que acontece? Se eu coloco aqui, ó, tá, I4, I18 e L6, tá? Se eu dou um Ctrl+C e um Ctrl+V, veja o que aparece aqui, ó. Ele pula uma linha, ele vai para I5, I9, I19 e L7. Só que eu vou dar um F2 aqui. Vou dar um F2 aqui, ó. Pronto. Veja que aqui ele está na linha abaixo, ele não está pegando toda a coluna que me interessa. Veja que ele deixou esse primeiro de fora. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu dou um Ctrl+C, um Ctrl+V, para não acontecer essa situação aqui, tá? Então o que eu faço nesse caso? Eu posso aqui, ó, nessa posição, eu posso vir aqui e fechar a minha tabela. Isso aqui é uma outra opção, tá? Eu posso muito bem, ó, fazer como anteriormente, tá? Tá aqui, ó. Então, vem aqui mais funções, eu venho com C, tá? Intervalo. Qual que é meu intervalo? É aqui, ó. Beleza. O critério é reprovado. Tá aí. Beleza? E detalhe, né? Uma coisa importante. Se você quiser conferir para saber se fez o cálculo certo, você faz o seguinte, ó, aprovado, tá? Aqui são 3. Reprovado são 12, tá? 3 mais 12 dá 15. Eu tenho 15 alunos, então o cálculo está correto. Então veja que aqui é uma outra formulação para fazer contagem. Então contagem é diferente de soma, tá? Tá certo? Beleza? Tranquilo, né? Então, assim, ó, antes de eu continuar, eu quero passar uma mensagem para você do seguinte. Então, é o seguinte. Primeira coisa, tá? Que eu vou, inclusive, eu vou passar isso para você, está sendo gravado. Eu vou passar isso para o Edson depois, tá? Que é o coordenador da escola. Então, é o seguinte. Caso vocês não saibam, inclusive está sendo gravado. Quando você escreve, tem uma opção de chat aí. Caso vocês não saibam, tudo que é colocado no chat eu vejo, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você vai escrever alguma coisa no chat, você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve, porque eu vou falar uma coisa para você. Essa aula é gravada. E é gravado tudo. O que eu estou falando e o que é escrito. Tá certo? Então, assim, eu vi aqui o que foi escrito aqui, agora há pouco, por uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que depois eu vou ter uma conversa com essa pessoa, porque essa pessoa que escreveu aí, ela primeiro precisa ter um pouco mais de respeito, tá? Tá certo? Então, assim, antes da pessoa falar, escrever qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado, tá? Certo? Relacionado às videoaulas anteriores, se você não achou a videoaula interessante, não assista. Tá? Tem tantas opções aí, tá certo? Então, eu estou disponibilizando o meu tempo para poder ajudar vocês, principalmente nessa disciplina, tá? Eu não estou aqui com brincadeira e nem com gozação. Então, assim, eu vejo, eu estou dando aula aqui para vocês, eu pesquiso algumas coisas, faço algumas montagens aqui para tentar melhorar o aprendizado de vocês. Tá certo? E eu não posso admitir, e que me perdoem aos demais por estar falando isso, porque veja, eu estou perdendo um tempo
por causa de um babaca que fica escrevendo gracinha aqui. Então, assim, se você não tá afim ou se você acha que você é bom, então eu acho que você tá no lugar errado, tá? Porque cometer erros, todos cometem, tá certo? E eu exijo respeito, tá certo? Eu exijo respeito. Eu vou passar o que você escreveu pro Edson, para ele tomar as devidas precauções dele. Tá? Então, vocês tomem cuidado com o que vocês escrevam, porque vocês podem estar conversando entre vocês, mas é tudo gravado, tudo. Tá? Então, assim, se no vídeo que eu fiz lá eu cometi algum erro, paciência. Então, cabe a você, se você, já que você tem um conhecimento, eu acredito melhor que o meu, cabe você então vir aqui dar aula. Já que você não está gostando de criticar as pessoas, tá? Cabe você então aqui assumir o posto. Porque cometer erro todo mundo comete. Tá certo? Então, assim, eu vou passar tudo isso pro Edson. Eu peço desculpa aos demais, tá? Por estar ouvindo isso. Então, eu exijo um pouco mais de respeito. Um pouco, só um pouco, tá? Tá certo? Então, assim, eu vou ver com o coordenador aqui da escola se você vai continuar, porque eu, por mim, eu te retirava agora, tá? Dessa sala e não voltava mais. Porque o que foi escrito lá, é o que eu falo, precisa ter muito cuidado com o que se escreve. Tá certo? Vocês não estão aqui de brincadeira, não. A escola está oferecendo uma possibilidade de vocês continuarem o estudo. Tá certo? Então, assim, um pouco mais de respeito quando você for escrever qualquer coisa. E se você achar ele fez errado, alguma coisa, meu amigo, todo mundo está sujeito a erro. Você, eu, todos nós. Tá? Ninguém aqui sabe tudo. Eu não sei tudo. Tá certo? Eu não sei tudo. Agora, o que eu sei, eu posso passar para vocês. Às vezes a gente comete uma gafe, um erro. Isso é normal. Tá certo? Então, meu amigo, você que está na sala, eu sei que você está na sala ainda, que eu vi o que você escreveu. Depois eu vou pedir para o Edson entrar em contato com você para que você se redima ou alguma coisa. Porque eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não aceito. Tá? Eu não aceito. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Eu peço desculpa aos demais aí por causa disso. Beleza? Tranquilo, então, aí? Então, vamos continuar nessa nossa última aula do dia aqui. Eu quero passar um estudo para vocês aqui, ó. Então, é o seguinte. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá? Então, aqui, eu mostrei para vocês aqui algumas funções aqui básicas, tá? Do Excel, a gente tem muitas funções do Excel, tá certo? Muitas funções, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho, por exemplo, de fluxo de caixa, tá? Então, assim, ó, como é que eu posso trabalhar com fluxo de caixa? Isso aqui pode ser, por exemplo, um fluxo de caixa de uma pequena empresa ou até uma empresa um pouco mais estruturada, né? Lógico que se a gente for trabalhar com uma empresa grande, tem empresa que contrata softwares mais avançados e tudo mais, tá? Então, assim, o que eu vou passar pode ser desde um fluxo de caixa, por exemplo, de uma pequena empresa até uma média, né? Uma grande também, por que não? Né? Se a pessoa não tem interesse em fazer um investimento num software mais avançado, tá? Ou até mesmo de forma residencial, né? Pode ser um fluxo de caixa feito na sua casa, você pode ter um controle de gastos. E aí, quando eu falo controle de gastos, se você, por exemplo, for uma pessoa que além do seu salário recebe comissão ou algum tipo de outra coisa, você pode também fazer essas relações aí, tá? Então, veja só, vamos trabalhar com o seguinte. Então, eu coloquei aqui, ó,
Vamos considerar que eu tenha um caixa inicial de R$ 3.500, tá? Então, como que eu coloco esse número aqui em termos monetários? Então, como eu mostrei no vídeo lá, eu venho aqui nesse símbolo do dinheiro, né? E coloco ele, o valor monetário. Tá certo? Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Então, eu tenho de forma bem básica essas relações aqui, ó. Então, eu vou ter a data, o tipo, a categoria, o valor e o saldo, tá? Então, bem simples. Então, aqui seria a data desse lançamento, o tipo. O que seria o tipo? Então, o tipo eu poderia classificar em dois. Entrada ou saída. Entrada de recurso ou saída desse recurso. Então, entrada de recurso é o valor que você recebe, certo? E a saída é o que você está gastando, tá? Beleza? Veja que ao invés de eu poderia estar colocando o seguinte, de uma forma de você escrever, tá? Então, você escreveria entrada ou saída, tá? Mas eu vou mostrar aqui um outro recurso que você pode estar utilizando, ao invés de escrever entrada e saída, você pode selecionar, tá? Você pode selecionar. Então é o seguinte, ó. Tá vendo que nessa célula apareceu essa setinha aqui, ó. Aí você vai me perguntar, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Tá? Como eu posso fazer isso? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Veja se eu clicar na setinha, aparece entrada e saída. Porque eu só tenho dois tipos, né? Ou eu estou entrando ou saindo com valores, né? Valores monetários. Então, como eu posso fazer isso? Ó, eu vou fazer na linha de baixo aqui para vocês poderem entender. Tá certo? Ó? Então, eu venho, para que eu possa fazer isso aqui, essa setinha aqui, que ao invés de eu ficar digitando, eu só seleciono, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou em dados, tá certo? Eu venho aqui, ó, validação de dados, e venho aqui, ó, pronto. Cheguei aqui. Então, o que eu quero criar? Eu quero criar uma lista, tá certo? Então, vem aqui, ó, lista. E aí, eu vou colocar o seguinte, ó. Quais são os tipos que eu vou colocar? São dois. Entrada, vou escrever aqui, ó. Vou escrever minúsculo, tá? Entrada. Qual é o outro? Saída. Ponho ponto e vírgula e escrevo saída. Tá aí, ó. Certo? Dou um OK. Olha lá. Veja que aqui, quando eu faço isso, eu não tenho a possibilidade de digitar, mas sim de escolher. Tá certo? Ó, olha aí. Tá? Beleza? E aí, mas e para as demais células, como é que eu faço? Eu vou ter que ficar toda hora? Não. Você pode vir nessa setinha aqui, ó, e selecionar até onde você precisa. Se você for uma empresa aonde você vai ter controles todos os dias, então na data, ó, vamos colocar 1/5/2020. Tá aqui, tá? E aí eu quero fazer para os 30 dias de maio, tá? Aqui, ó, pronto. 31 dias de maio, tá aqui. Beleza? E aí eu quero fazer isso para todos, ó. Então eu vou e seleciono até o último dia de maio, tá certo? Aqui embaixo, ó, nas abas, isso aqui é chamado de aba, tá? Eu posso escrever aqui, por exemplo, ó, onde tem Plan 3, eu escrevo maio. Então eu posso fazer isso para todos os meses, de janeiro a dezembro. Então veja, eu tenho esse controle de fluxo, tá? Você pode fazer isso bem simples, é tranquilo. Aí, vamos lá. Aí, esse aqui eu já fiz. Eu vou fazer no próximo. Então, aí as categorias. Bem, categorias, nós temos que pensar o seguinte. A parte de categoria, tá? Parte de categoria, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Eu tenho dois tipos. Então, eu tenho uma bifurcação. Entrada e saída, tá? Na entrada, então eu posso considerar o quê? Na entrada, eu posso considerar... Vamos pensar do seguinte,
Quais são minhas fontes de recebimento? Então, eu posso considerar salário, comissão e bônus, tá? Então, eu teria 3 tipos de entrada. Ah, mas na minha empresa eu tenho mais de 3. Não tem problema, você pode pôr quantas for necessária, tá certo? Então, eu tenho 3 tipos de entrada. Vou trabalhar com o meu salário, o meu bônus e comissão, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei numa outra aba, eu escrevi como lista. Então, eu fiz lá o seguinte, ó. Entrada. Eu coloquei salário, comissão e bônus, tá? Para quem tá ruim de enxergar, eu pode deixar que eu falo, tá? O que são cada um. E na saída, eu coloquei alguns, pode ter muito mais. Ó, eu coloquei na saída. Vai ser o quê? Celular, TV a cabo, eletricidade, que é o consumo de energia elétrica, né? Entretenimento. Então, aqui eu estou simulando, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha, tá? Então, o que ela tem em gasto, né? O que sai de dinheiro? Então, é a conta de celular, a conta de TV a cabo, a conta de luz, que é eletricidade. O entretenimento é quando ele vai no barzinho tomar uma, né? Tal, não sei o quê. Combustível, gasto com combustível, o aluguel daquela casa e quando ele vai ao supermercado, tá certo? Então, isso é o que sai. Só que aí, vamos lá. Quando eu escolher aqui as opções, eu gostaria que aparecesse somente aquela respectiva. Então, vamos lá. Quando eu escolher entrada, eu quero que nessa categoria apareça somente o que é entrada. Por exemplo, salário, comissão e bônus. Tá certo? Quando for saída, ó, vou pôr aqui, ó, saída. Eu quero que me apareça só as relacionadas à saída. Olha lá, ó, tá vendo? Então, quando é saída, eu quero que me apareça só a saída, para não ter choque de informação. Então, entrada é uma coisa, saída é outra. Beleza? Tranquilo? Como que eu posso fazer isso? Quando é saída, eu vou obter as informações de saída. E quando é entrada, eu vou obter as informações de entrada. Como que eu posso fazer esse meio termo? Então, veja, aqui, ó, nessa parte de lista, o que você vai fazer? Você vai selecionar entrada, então aqui, ó, entrada, né? Eu seleciono os 3 aqui, e aí nesta parte aqui, ó, aonde eu tenho uma parte branca acima de A e B, que são as colunas, eu vou escrever entrada. Então, de novo, ó, na parte de entrada, eu venho aqui, seleciono o que é entrada, e nesta parte aqui, ó, no canto esquerdo, acima das letras A e B, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever entrada, tá? Como tá escrito aqui, ó, certo? Entrada. Quando eu for agora na saída, eu vou selecionar o que é saída. E aqui eu vou escrever saída. Tá certo? Saída. Beleza? Vou escrever saída. Tá? Escrevi saída aí. Beleza. Aí, terminei nessa parte aqui. Então, o que eu fiz? Ó, eu criei uma aba. Nesta aba, eu coloquei tudo que era saída numa coluna e tudo que era entrada em outra coluna, tá? Então, eu selecionei as entradas e escrevi aqui em cima na caixa de nome, ó, tá vendo? Caixa de nome. Coloquei o nome entrada. Selecionei tudo que era saída e vim aqui na caixa de nome e escrevi saída. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aí eu venho aqui, ó, volto para cá. Aí eu venho na célula que eu quero fazer a relação agora, tá? Aonde eu vou? No mesmo local. Dados, validação de dados e validar dados. Beleza? Venho aqui, ó, permitir lista.
E agora, o que eu vou escrever aqui, ó? Eu vou escrever a função chamada indireto. Então, eu vou pôr aqui, ó, igual. Vou colocar indireto. Tá certo? E aí eu vou colocar entre parênteses. Mas qual é a relação que eu vou colocar? Bem, aqui eu estou na C5. Então, eu vou escrever aqui, ó, C5 e fecho parênteses. E aí eu dou um OK. Então, vejam que aqui está a entrada, não está? Então, acabei de fazer a função, ó. Olha lá, ó, apareceu salário, comissão e bônus. Se eu mudar aqui para saída na setinha, vai aparecer a listagem que é relacionada somente à saída. Beleza? Então, detalhe. Isso aqui está sendo gravado. Então, depois vocês podem refazer isso. Eu sugiro a vocês refazerem isso com calma. Tá? Façam isso com calma, passo a passo, porque essa é uma função extremamente importante. Você pode utilizar. Então, né, ao invés de o cara comprar um software muito avançado, não sei o quê, você pode utilizar funções no Excel que te facilitam muito. Ó, uma função dessa, um fluxo de caixa, por exemplo, de uma loja, né, pequena, média, né, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Aí, para que eu possa fazer a relação, é só vir aqui e arrastar tudo para baixo, ó, tá? Pronto, tá aí. Certo? Beleza até aí, ó? Tranquilo? Aí, vamos fazer o seguinte. Agora, eu quero fazer uma outra relação, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma entrada. E aí, eu vou simular aqui uma comissão, tá? Essa comissão foi de R$150. Detalhe, se você quiser selecionar esta coluna todinha com valor monetário, você seleciona aqui na letra E, tá? E vem aqui na parte monetária, ó. E aí já vai ficar em termos de reais. A minha empresa, ela trabalha com dólar, tá? É possível mudar? É possível mudar, sim, tá? Então, você tem a função de reais, olha lá, você tem euro, tem o dólar, tá? E outras funções contábeis, beleza? Só que aí, vamos pensar o seguinte, ó, no saldo, então eu tenho um caixa inicial de 3.500, tá? Então, vamos pensar o seguinte, eu preciso montar uma relação no saldo para saber o seguinte, a hora de somar e subtrair. Por quê? Porque se for entrada, esses R$150, ele está fazendo o quê? Ele está somando ou subtraindo? Ele está somando, porque não é uma entrada, então eu tenho que somar com o caixa inicial, que é 3.500, tá? Mas se for saída, qual é a operação matemática que eu tenho que fazer? Subtração, ou seja, seria 3.500 menos 150. Então, eu tenho que montar uma lógica, tá certo? Uma lógica matemática para que eu possa fazer aqui a minha conta certa. Então, vamos fazer um teste, vamos ver se dá tempo. Está faltando 5 minutos. Vamos ver se dá tempo de a gente montar. Então, como é que eu vou montar isso? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um sinal de igual. E aí eu vou trabalhar com a minha primeira relação aqui, ó, que é o caixa inicial. Tá aqui, 3.500. Agora eu vou montar a relação se é somar ou subtrair. Tá certo? Então eu ponho um sinal de mais. Aí você vai falar, mas se for subtração? Se for subtração, ele vai fazer um jogo de sinais e vai ficar menos, tá? E vou montar a fórmula do C. C, tá? E agora eu vou fazer diferente. Eu vou escrever a fórmula para vocês. Então, veja, eu tenho aquela parte que eu posso montar utilizando aqueles recursos, né? E aqui a possibilidade de escrever a formulação. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. C. Aí eu tenho que pensar em que o que vai ser o diferencial meu é essa coluna aqui, ó. C na linha 4, que é o tipo, ou entrada ou é saída. É isso que vai diferenciar somar ou subtrair, tá certo? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Se C4 for igual
Aí eu vou colocar o texto aqui, ó. Toda vez que eu for pôr um texto, eu tenho que pôr esse carinha aqui. Entrada. Vou pôr aqui, ó. Entrada. E fecha aqui, ó. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai considerar o E4. Aonde é o E4? E4 é onde está o valor de 150. Então, eu ponho aqui, ó, E4. Se não, ou seja, se não for entrada, o que ele tem que fazer? Ele não tem que subtrair? Ponto e vírgula. Veja, sempre que eu faço uma relação e pulo para outra relação, é ponto e vírgula, não é 2 pontos. Eu ponho menos E4. E fecho. Sempre eu tenho que fechar o parênteses, tá? Sempre. Tá? Eu sempre tenho. Não, se eu não fechar o parênteses, ele não termina a fórmula, tá? Aí eu vou dar um Enter. Vamos ver? Olha lá, ó. Olha, vamos olhar o detalhe. Então, foi entrada. Não foi entrada? Entrada de R$150, ele tinha que somar 3.500. Ele somou? Somou. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a fórmula dá certo. Eu vou mudar aqui para saída. Aí, se eu mudo para saída, ele tem que subtrair. Olha lá, subtraiu. Veja que quando aparece aqui saída, ele pegou o caixa inicial e subtraiu de 150, tá? 150. Então, se eu faço essa formulação, eu posso ter o controle de entradas e saídas, tá certo? Ó, então, fica aqui, ó, entrada, ele vai somar, saída, subtrai. Então, veja, antes de eu fazer uma fórmula, montar uma formulação, eu preciso saber o quê? Qual é a lógica que eu tenho que montar? Então, eu tenho uma tabela com vários dados, certo? Vários dados. E aí, eu preciso saber o seguinte, o que eu vou fazer com esses dados? Qual é a finalidade desses dados? Eu quero chegar aonde? Tá? Então, antes de eu montar todas as formulações e tudo mais, eu preciso saber o seguinte, eu vou pegar um determinado conjunto de dados e vou fazer o que com eles? Eu quero chegar aonde? Então, esses são os pontos que vocês precisam classificar, interpretar e realizar, tá? Porque aí, baseado nos dados que você quer obter, você vai chegar, vou dar um exemplo, digamos que você tem um parque de máquinas e você gostaria de saber o custo hora de cada máquina. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar diversos dados para chegar em um valor. Então, aí inclui várias informações, vários cálculos. Tudo isso pode ser feito pelo Excel. Beleza? Então, ó, minha gente, por hoje eu vou terminar aqui, que meu tempo está acabando. Uma boa noite para vocês, né? E aí, na quinta-feira, a gente se vê. A gente vai falar um pouquinho de Word, né? Como é que faz algumas pesquisas, tabelas, marcas d'água, tá? Beleza? Tranquilo? Então, ó, até quinta-feira.